Olá, meus amados, meus queridos amigos, irmãos. Muito bom falar com vocês, já estava com saudade. Antes da palavra aqui da reflexão, apenas uns minutinhos, se você puder ouvir. Mas eu queria te pedir para que você compartilhasse as nossas reflexões, né? É um tempo que eu creio que pode abençoar muitas vidas. Talvez para você não foi algo tão forte, né? Às vezes alguma reflexão mexe mais com você, outras menos, normal. Mas talvez aquele seu amigo, seus pais, seu primo, irmão, está precisando ouvir algo assim. Então, não deixe de compartilhar. Dê lá o seu joinha, compartilhe, porque quanto mais você fizer isso, mais as nossas reflexões irão alcançar pessoas. E o nosso objetivo não é ganhar dinheiro, nós nem somos monetizados, então nosso objetivo não é esse, tá? Nosso objetivo é que você seja abençoado e que pessoas sejam abençoadas com as nossas reflexões. E o que eu quero ministrar hoje é uma reflexão para vocês, é algo que eu preciso mudar, eu preciso vigiar. Engraçado é que o que eu vou trazer hoje aqui para vocês, eu fui automaticamente provado duas vezes, né? A primeira é quando eu comecei a gravar o primeiro vídeo, que eu tive que gravar duas vezes. E a primeira que eu fui gravar o primeiro vídeo, um cachorro começou a latir aqui fora. E a gente que grava dentro de casa é complicado, né? Nós não temos um estúdio, não temos um lugar legal para gravar às vezes. E o cachorro começou a latir bem na hora. Eu falei, eu não acredito. Mas aí na hora eu falei, opa, peraí, eu vou reclamar? Não, para, porque o tema de hoje é assim: clamar ou reclamar? Clamar ou reclamar? É uma pergunta. E aí eu gravei o vídeo. Só que aí eu fui dar uma olhada no vídeo, eu costumo dar uma revisão. Quando eu olho na metade, não, nos primeiros minutos do vídeo, o vídeo dá uma travada. E aí a minha voz começa a atrasar, e eu olhei aquilo e falei, eu não acredito. E eu fui tentado a reclamar. Eu fui tentado a começar a falar, não é possível, mas aí eu parei. Olha que interessante, quando a gente é ministrado por Deus para trazer algo, isso serve em primeiro lugar para a minha vida, para quem está falando, para quem está ministrando. Aí eu falei, não vou reclamar, vamos gravar de novo, e aqui estou eu. Então, eu queria fazer essa pergunta para você: clamar ou reclamar? Sabe que na história da nossa palavra, na palavra de Deus, melhor dizendo, existe a história do povo de Deus, escolhido por Deus. Quando esse povo estava preso no Egito, cativo no Egito, esse povo estava como escravo, sofrendo, sendo humilhado, né? Sendo chicoteado, eles tinham que trabalhar de forma escrava mesmo. E o povo ali estava sofrendo. E Deus então manda Moisés, envia Moisés para libertar aquele povo. Aquele povo viu milagres acontecendo. As pragas que Deus mandou para o Egito, nenhuma delas afetou o povo de Deus. O povo atravessou o Mar Vermelho com os seus pés secos. Olha que coisa, gente, que um milagre maior que esse? Começou a se alimentar do maná que descia do céu. Milagres, aquele povo viveu milagres que talvez você e eu nunca vivemos. Mas sabe o que aquele povo fez? Reclamou. Aquele povo começou a murmurar, e se você olhar lá em Números 21, de 4 a 9, você vai ver aqui um povo reclamando, de várias as vezes que eles reclamaram. Esse é um dos casos, né? Talvez, se não me engano, uma das primeiras reclamações depois que eles saíram do Egito, depois de verem o milagre do Mar Vermelho. Aquele povo começou a reclamar da comida. Estamos enjoados dessa comida. Por que que você nos tirou de lá, Moisés, do Egito? Por que que você nos tirou da escravidão? Olha, gente, eles começaram a reclamar. E aí sabe o que Deus fez? Deus mandou serpentes venenosas que picaram aquele povo e muitos morreram. Olha só, aquele povo se livrou das 10 pragas que estavam no Egito. E aqui o Senhor
mandou serpentes para picar aquele povo. E ali muitos morreram por causa da reclamação. Mas olha que interessante. Não sei se foi esse o objetivo de Deus, mas a gente pode colocar como aplicação. Olha só, Deus mandou cobras, serpentes venenosas. Mas sabe qual que foi o maior veneno? Da onde saiu? Da boca daquele povo. Das reclamações que saíram da boca daquele povo. Foi aquilo que matou multidões. Foi aquilo que matou muitos. A reclamação que saía dos lábios daquele povo. Reclamar. Você está clamando ou reclamando? Aí o Senhor ouviu o clamor do povo, o povo ficou arrependido. Deus foi lá, falou para Moisés: faça uma serpente de bronze, cada um que olhar para aquela serpente será curado. Aí imagina assim: olhe para aquela serpente, lembre das besteiras que vocês falaram, lembre das reclamações, se arrependam e a cura virá. E aí eles olhavam e eram curados. E ali então começou a cessar as mortes. Olha que coisa interessante, meus queridos. Olha que coisa de se pensar. Você está clamando ou reclamando? E nós estávamos reunidos esse final de semana num sítio, junto com a nossa comunidade. Foi um tempo maravilhoso de comunhão, dias gostosos ali em comunhão com os nossos irmãos. E eu sentado com dois irmãos, um deles, o Diego, começou a falar sobre essa questão da reclamação e ele usou um exemplo muito interessante, usou uma palavra muito interessante. Reclamar é como se você estivesse dando ré no clamor. É como se você estivesse voltando, em vez de você clamar, você está reclamando, você está voltando para trás, dando ré no clamor. Olha que interessante. Então você está clamando ou reclamando? Pense nisso. A palavra nos mostra, meus queridos, alguns exemplos de que nós devemos clamar. E o clamor tem muito efeito. Olha você, olha aí. Salmo 50:15 diz o seguinte: clame a mim no dia da angústia, eu os livrarei e você me honrará. Salmos 18:6, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Jeremias 29:12-13, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Aqui o Senhor está dizendo: clamem a mim, e vocês serão ouvidos. Então, em vez de vocês ficarem reclamando, em vez de vocês ficarem dando ré e ficar reclamando, murmurando, o Senhor diz assim: clame a mim. E aí eu quero dar um exemplo incrível para a gente encerrar essa reflexão. O exemplo está lá em Marcos 10, de 46-52. Lá em Marcos 10, nós vemos o exemplo do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, que era largado, não era considerado na sociedade porque ele era doente, ele não enxergava, e por isso naquela época não tinha. Não é igual hoje, que quem tem uma deficiência física até trabalho consegue. Antigamente eles eram separados, eles eram excluídos, eles viviam pedindo esmolas. Isso era triste. Não é igual hoje não, viu? E aquele cego, quando ele ouviu falar que Jesus estava passando ali, aonde ele estava, ele já devia estar ouvindo falar dos milagres que Jesus estava fazendo. Aquele homem não pensou duas vezes. Aquele homem, em vez de ficar reclamando para um ou para outro porque era cego, sabe o que ele fez quando ele ouviu que Jesus estava passando? A palavra diz que ele começou a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a criticar ele.
Aquelas pessoas que estavam ao redor dele falaram assim: cala a boca, fica quieto, para de gritar, para de clamar, larga de ser besta, rapaz. Aí ele ficou quieto e ele continuou murmurando ali, ou melhor, aí ele começou a murmurar? Não. A palavra diz o seguinte: e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando as pessoas falaram: para de clamar, ele começou a falar: Filho de Davi, ele começou a clamar mais alto ainda: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E então ele chamou a atenção de Jesus. Meus amigos, meus queridos, o inimigo ele quer que você reclame. O inimigo ele quer que você murmure. Ele quer que você dê passos para trás. Em vez de clamar, você reclame. Mas não faça isso. Repreenda isso na sua vida. É uma luta minha, constante, é uma luta de cada um. A murmuração, ela quer reinar na minha vida, na sua vida. Mas, meus amados, não permita isso. Ao invés de reclamar, pensa, fala: opa, peraí, eu estou dando ré, eu estou voltando. Não, eu tenho que dar passos para frente, eu tenho que clamar ao meu Deus. Está doendo aqui dentro, eu vou clamar. Tem enfermidades na minha vida, eu vou clamar. Eu estou triste, eu vou clamar. Está dando coisas erradas na minha vida, eu vou clamar ao meu Deus. É Ele que pode me ouvir, é o único que pode ouvir o meu clamor, é o único que pode sentir a minha dor, é o único que pode me restaurar, é o único que pode me curar. Então eu vou clamar ao Senhor. Meus queridos, a palavra e a reflexão que eu estou dando nessa noite é, em primeiro lugar, para a minha vida. Eu preciso parar de murmurar e reclamar e começar a clamar em vez de reclamar. Que isso seja uma realidade nas nossas vidas. Que a gente comece a clamar: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Filho de Davi, olhe as minhas dores. E eu garanto que Ele irá olhar e Ele irá curar as suas feridas. Aquele cego, a palavra diz assim, e Jesus falando, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego falou: eu quero ser curado. Eu quero enxergar. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Ele se tornou um homem que começou a enxergar. Ele era cego, mas começou a enxergar. E logo ele começou a seguir a Jesus. Queridos, o Senhor quer fazer grandes coisas na sua vida, milagres. Mas depois dos milagres, não feche os seus olhos. Mas depois dos milagres acontecerem, continue seguindo a Jesus. Nunca deixe de segui-lo. Aquele cego seguiu a Jesus pelo caminho. Clame ao Senhor e não reclame. Clame ao Senhor em todo o tempo e você verá os resultados. Que Deus te abençoe, meus amados. Siga-nos nas nossas redes sociais. Se você quiser fazer uma visita em nosso ministério, nós estamos reunidos todos os domingos às 18 horas na rua Felipe Nicolete, 856, Jardim Danfer. Você será muito bem-vindo. Todos os domingos às 18 horas. Venha louvar, venha clamar junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Passe esse vídeo para o maior número de pessoas. Eu creio que isso irá ser bênção para muitas pessoas. Clame ao Senhor e não reclame. Deus abençoe.